Irmãos, eu disse à tarde e vou repetir aqui que arrependimento não é uma coisa simples. Todos os cristãos têm dificuldade na prática do arrependimento. A gente foge do seu processo doloroso. Não é incomum a gente chamar os nossos pecados de algo menos feio do que ele é. Você já percebeu que se eu guardo dinheiro, eu sou econômico, se o outro guarda, ele é mão de vaca, né? Se eu não dou uma bronca nos meus filhos quando eu faço bagunça, é porque eu sou paciente, se outro não faz, é pamonha. Quer dizer, a gente tem mais facilidade de julgar o pecado do outro do que a gente tem de admitir as próprias falhas. Tanto é que tornou-se mais e mais comum na nossa sociedade contemporânea usar palavras amenas para aquilo que a Bíblia chama de pecado. A gente fala assim: esse é um mau hábito que eu preciso cortar. Mau hábito é mais leve. Ou a gente fala assim: fulano tem um comportamento disfuncional. É chique. Tem até respaldo profissional para você falar de comportamento disfuncional. Mas ele esvazia o pecado da ofensa a Deus, do seu elemento moral e vertical. Comportamento disfuncional é só isso aqui, ó. É só eu e você, entende? Ou pessoas dizem que é um passo errado, foi um passo errado que eu dei. Expressões amenas que revelam que a confissão é uma prática em extinção. Não é incomum nós falharmos moralmente com os nossos irmãos e nós pedirmos desculpas, esquecendo de que nós precisamos de perdão. Inclusive nossos pedidos de desculpas às vezes são muito esfarrapados. Quando a gente quer estar bem com alguém, a gente fala assim: desculpa qualquer coisa. Desculpa qualquer coisa, que nem com perdão dos meus pecados, em nome de Jesus, amém. Não é nada. Você não confessou nada, você só repetiu uma frase que você ouviu outros falarem. Mas a gente solta essas coisas e a gente torna vazia essa expressão de admissão de erro. Nós precisamos aprender com os servos como Daniel. Quando Daniel ora no capítulo 9, que oração: Senhor, temos pecado contra Ti, a nós pertence o corar de vergonha, ao Senhor pertence a justiça. O Senhor podia nos amassar, mas Ele vem: Senhor, compadece-te de nós, não por causa de nós mesmos, mas porque ela é a Tua cidade, chamada pelo Teu nome. Mas ele fala, ele rasga o seu coração e fala com Deus dos pecados do povo com muita clareza. Então, o que eu estou tentando mostrar é que nós temos uma dificuldade, em nossos dias ela parece ter sido acentuada, de fazer sempre uma defesa. Paul Tripp, num devocional sobre o Salmo 51, diz que a teologia por trás da defesa é que o meu maior problema está fora de mim, antes do que dentro de mim. Ao argumentar dessa forma, ele diz: eu estou dizendo a mim mesmo que eu não preciso de fato ser resgatado pela misericórdia do Senhor. Quando o problema é circunstancial, quando ele está fora de mim, eu não preciso de redenção, eu preciso de ajustar as coisas. A gente percebe como muitas pessoas têm dificuldade de se arrepender. Eu disse na parte da tarde que arrependimento deve ser algo habitual. Por quê? Porque revela a nossa necessidade de marcar uma vida com arrependimento, mas também porque a gente precisa aprender como viver de forma contrita. Então o meu objetivo nesta mensagem é refletir sobre a natureza, sobre a prática do arrependimento, mas não só para nós aprendermos, mas para nós termos como conduzir outras pessoas ao genuíno arrependimento. Pensa em pessoas a quem Deus tem dado a graça de você aconselhar, você encorajar, gente com quem você tem andado, discipulado. Como é que essa pessoa deve ser conduzida ao genuíno arrependimento? Eu quero que você olhe para essa passagem como sendo útil para você primeiramente, mas também para aqueles a quem você tem servido. Já deve ter sido bem explorado aqui em outras mensagens. Eu mencionei brevemente como os termos da Escritura que lidam com arrependimento falam muito de mudança de rumo, tanto os termos hebraicos quanto os termos gregos. E talvez uma boa ilustração disso seja a parábola do filho pródigo, que é tão conhecida e tão querida para a gente.
Porque esse filho, ele é despertado da sua tolice. O texto fala assim: caindo em si, aí ele vai e toma uma atitude, ele começa a sua dolorosa viagem de volta ao lar. Nesse sentido, ele está retornando, ele está se arrependendo. A história, ela encarna a ideia do que é o arrependimento. E aqui, a gente vê que o arrependimento não é só uma tristeza que deixa a gente onde a gente está. Ela nos faz voltar para os caminhos corretos. A gente volta aos nossos sentidos. O filho pródigo, no começo da história, disse: me dá a minha herança. No final da história, ele pede assim: trata-me como um dos teus servos. Ele experimentou genuíno arrependimento. Então, o que a gente vai mostrar aqui nesse salmo é como Deus trabalha na vida de Davi uma mudança de mente, com respeito ao seu pecado, com respeito ao ego e com respeito ao próprio Deus. Mas eu quero lembrar você brevemente a história que conduziu a esse salmo. O texto o cabeçalho do Salmo 51 deixa bem claro que o contexto foi o seu pecado com Batseba. Então vamos lembrar aqui em como Davi multiplicou os pecados em ordem progressiva. O texto lá em 2 Samuel capítulo 11, que começa essa narrativa, diz que ele primeiro cobiçou, depois ele se informou sobre ela. Olha como o pecado está crescendo. Depois ele a chama para os seus aposentos e adultera com ela. Quando ela fica grávida, ele tenta encobrir o pecado, trazendo o marido da batalha, e ele o presenteia e o manda para casa, como quem diz: ele vai se deitar com a sua esposa, depois vão descobrir que está grávida, ele nem vai fazer as contas, vai dizer: é meu esse menino. Mas o soldado recusa, ele diz: imagina, os meus colegas estão lá na batalha, eu vou aproveitar, me deleitar com a minha esposa, nada disso, vou me simpatizar com eles. Lascou com o plano de Davi. Mas Davi não ia se contentar com isso. Ele tenta uma segunda vez o embebedando. Mesmo assim, Urias não se deita com a sua esposa, porque nada tinha funcionado. Ele ordena a morte do seu soldado quando o coloca na frente de batalha. Essa história mostra o que um homem segundo o coração de Deus é capaz de fazer quando o pecado toma o seu coração. Eu faço questão de enfatizar essa expressão tão bonita de Davi, porque ele não era um cara sujo do jeito que você está pensando. Eu sei que ele fez coisas muito sujas, mas a Bíblia fala belamente de quem ele era, um homem segundo o coração de Deus, que escreveu algumas das músicas que a gente mais ama cantar, poesias que a gente ama ler, que mexem com o nosso coração. E no entanto ele foi capaz de multiplicar pecados assim. Sabe, Davi estava tão embriagado com o pecado, com a sua cobiça, com a sua concupiscência, que ele tinha menos juízo do que Urias cheio de álcool. Não é impressionante? Urias embriagado com álcool tem mais juízo do que Davi sóbrio. Isso mostra como o pecado é capaz de perverter o coração daquele que deu vazão a ele. Mas eu não estou aqui só para jogar pedra em Davi. Eu quero que você entenda que esse salmo é um dos maiores presentes que Davi nos legou. Por quê? Porque ele entende que esse salmo e a sua história é um instrumento de ensino para outras pessoas. Olha o que ele diz no versículo 13: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Ele tem ciência de que a vida dele, e o testemunho dele, e a poesia dele é para o benefício de outras pessoas. Então, pensa comigo, o fato desse salmo ter sido entregue ao mestre de canto para que ele fosse cantado pela congregação, significa que Davi está mais interessado no testemunho do que na sua reputação. Ele não titubeia em se envergonhar.
Queridos, essa é a poesia feita de quem sabia da sua sujeira, e ele entregou para ser cantado pela igreja, tá? Para ser cantado pela igreja de Cristo, porque ele quer que os irmãos aprendam o que significa um coração contrito e arrependido, que Deus não despreza. Nós vamos ver 3 coisas, como eu já mencionei. A primeira coisa que a gente vai explorar nessa noite é em como Davi, quando ele é atingido pela graça de Deus, a ideia de alguém que foi alcançado pela graça, que fala: bem-aventurado o homem cuja iniquidade é perdoada. Quando essa graça lhe atinge, a primeira coisa que acontece, ele tem uma visão renovada do que é pecado, ele tem uma nova percepção do pecado. Então esse é o primeiro ponto. Eu quero mostrar o que muda na cabeça do crente, tanto de Davi como nossa, quando a gente experimenta genuíno arrependimento. A primeira coisa que eu quero destacar é a franqueza, é a honestidade com a qual Davi trata do pecado. Sabe, no hebraico é muito comum você repetir palavras e conceitos para você promover o chamado paralelismo nos salmos. Paralelismo é quando você diz 2 coisas, por exemplo, de maneiras diferentes, mas a mesma ideia. O famoso: lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. Mas essa é a parte legal. Em salmos, paralelismos não dizem apenas a mesma coisa em outras palavras. Às vezes eles funcionam como acréscimos de camadas para intensificar um conceito. E eu creio que é isso que Davi está fazendo aqui nos versos 1 e 2. Ele se utiliza de 3 palavras diferentes para falar da sua imoralidade, porque ele quer mostrar o aspecto multidimensional do mal que habita nele. A primeira palavra que ele usa, pechar, que é transgressões. A segunda palavra, iniquidade, awon, e pecado, chatá. São 3 palavras que significam coisas diferentes, mas enriquecem o sentido da sua imoralidade. Transgressões no original significa rebelião, autoafirmação, é eu querer fazer do meu jeito. Iniquidade diz respeito a distorcer, perverter propósitos originais, enquanto que a palavra pecado significa errar o alvo, estar aquém do padrão. Perceba que quando ele repete essas palavras, ele está escancarando o seu mal, chamando-o de vários nomes diferentes. O arrependimento faz isso, ele faz a gente ser mais honesto acerca da nossa miséria. E como isso é importante para a gente ter para a gente experimentar a misericórdia mesmo. A gente precisa escancarar o nosso pecado para que a gente busque misericórdia, porque o pecado, ele é no seu DNA, ele tem engano. Então é por isso que ele sempre promove uma leitura diferente das coisas. Você é criticado, você diz: sim, mas é verdade que eu tropecei, só que você tem que considerar. E com isso ele está sempre promovendo algum grau de engano. O pecado sempre se apresenta fantasiado, por assim dizer. Então o que o arrependimento faz? Ele desnuda o pecado e o apresenta como ele é. Ele desmascara as nossas hipocrisias e desculpas para a gente enfrentar o pecado com honestidade. Então a primeira coisa que tem que acontecer é que a gente não pode embrulhar aquilo que é podre com um papel de presente, dando tom de beleza àquilo que é feio. A gente precisa tratar o pecado de maneira honesta. A segunda coisa que a gente vê Davi fazendo aqui, que é ensinamento para nós também, é que ele trata pecado com profundidade. Perceba que ele vai dizer que pecado está arraigado em nós de tal forma que ele distorce a nossa identidade. O famoso versículo 5, quando ele diz assim: eu nasci na iniquidade, em pecado e me concebeu minha mãe. Ele está dando um dos textos mais famosos da Escritura para a doutrina chamada de pecado original. É a doutrina que diz que nós herdamos o pecado do primeiro Adão.
Mas eu quero que você entenda por que ele está dizendo isso. Ele está dizendo o seguinte: pecado não é só o que a gente faz, a própria inclinação do coração já é pecaminosa. Me permita aprofundar um pouquinho mais para você entender o que Davi está nos ensinando. Não é incomum a gente confessar os nossos pecados falando de atos ou pensamentos ou palavras mal colocadas. Isso está correto. Mas quando a gente reduz pecado apenas aos nossos atos, pensamentos e palavras, a gente está pensando no pecado de forma concreta e esquecendo do pecado enquanto inclinação. Vou te dar um exemplo. Já passou pela sua mente várias vezes a vontade de esganar muita gente, mas você não fez, você cortou logo. Sua reação não precisa ser de gratidão, venci o pecado, é de dizer: meu Deus, do que eu sou capaz de fazer? As coisas que passam na sua mente e no seu coração, a vontade que você tem de fazer justiça com as próprias mãos. E quando você imagina a conversa com os outros, então, aí é um veneno. Você fala assim: eu vou chegar, ela vai falar tal coisa, eu vou falar isso, ela vai dizer aquilo, eu sei que ela vai dizer isso, eu vou dizer isso aqui, ó. Meu Deus, você maquina toda a conversa sem ela ter acontecido. Tamanha a maldade do seu e do meu coração. Você já antecipa a conversa inteira. Você chega até bufando, que você diz: não sei o que ela vai dizer. Você entende o que Davi está explicando para a gente? Ele está ensinando você e eu a parar de apenas ser consciente dos pecados, como atos, como pensamentos, como palavras, para ser conscientizado do pecado como uma inclinação. Até quando eu não dou vazão, eu sou pecador. Isso mostra o meu problema. Até essa inclinação é chamada de pecado na Escritura. Por exemplo, Tiago diz que é a cobiça que nos tenta. Ele está falando que essa cobiça, quando você dá vazão a ela, ela gera o pecado. Aí você diz: então o pecado é só o que você pratica. Não, a inclinação tem nome de pecado. Ela foi chamada de cobiça, para você entender que a própria inclinação é pecaminosa. A própria inclinação é pecaminosa. Então, Davi está aprofundando a nossa percepção de pecado, quando ele diz que pecado não é só o que a gente faz, são os nossos desejos e amores, ainda que não satisfeitos. Isso ensina para a gente que a luta contra o pecado vai além de simplesmente mudar o nosso comportamento. Os fariseus também conseguiam mudar o comportamento, e no entanto não eram puros no seu interior, dizia o Salvador Jesus. Então entenda que a segunda coisa que tem que acontecer é mudar uma percepção da profundidade do pecado.